Okay. Hello, everyone. Again, this is the second session of the International Conference on Women in Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, with the subtitle of Resilience, Sustainability, and Governance. In this section, we'll be hearing from Professor Fernanda Nogueira. The conference is bilingual, and Professor Fernanda Nogueira will be speaking in Portuguese. Olá, Fernanda. Passamos agora para o português. Olá, e eu peço desde já desculpa, portanto, por falar em português, mas para mim é mais fácil contar... Faz bem ao mundo ouvir o português, o mundo sabe português. Exatamente. Contar um bocadinho daquilo que é, portanto, na primeira pessoa, ser investigadora e ser simultaneamente, portanto, gestora, neste caso gestora pública de topo, portanto, como se chega e pelo que passamos. Não é fácil, portanto, em Portugal portanto, o último estudo que foi apresentado, portanto, em 2020, cerca de 64%, portanto, dos cargos de topo ainda são ocupados por homens. Portanto, as mulheres continuam, portanto, a não conseguir chegar lá, não talvez por aquilo que se possa pensar de que temos diretamente, por fatores diretos, digamos assim, porque temos os filhos, porque temos a casa, mas mais por fatores indiretos, portanto, isto é, o facto de termos os filhos, o facto de termos a casa, o facto de termos outras tarefas, deixa-nos normalmente com menos tempo para a formação, porque é verdade também que esse mesmo estudo revela que os homens têm um índice formativo superior ao das mulheres. E, portanto, nós temos que aceitar isso, portanto, é uma realidade, mas que nos deixa tristes, como é lógico, portanto, a nós mulheres, portanto, não termos o mesmo tipo de oportunidade. Apesar de Portugal ter feito um grande esforço, portanto, em 2017 impôs, portanto, um regime de cotas, portanto, cotas essas que obrigavam a que todos os cargos públicos e de direção tivessem pelo menos 40%, portanto, de mulheres, inclusivamente a Assembleia da República, portanto, onde tudo se passa e onde tudo se decide em Portugal. Apesar de em 2019, portanto, ter sido criada uma agência para ajudar a controlar, portanto, também esse fator, portanto, que é a CRASAP, portanto, onde todos os dirigentes têm que passar, e por isso mesmo também aí, portanto, há um crivo para que as mulheres, portanto, possam demonstrar o seu saber e, portanto, e o seu contributo para aquilo que são, portanto, os cargos de direção. Apesar de tudo isto, portanto, os dados não são os mais desejados, porque gostaríamos de ter uma maior igualdade. É muito diferente em 40 anos, e eu não devia dizer isto porque vocês vão fazer contas à minha idade, mas em 40 anos muita coisa mudou. Quando eu quis fazer o meu ingresso ao ensino superior, e agora contar um bocadinho só da minha história, porque eu penso que é interessante para outras jovens que queiram, portanto, ingressar no mundo da investigação ou, portanto, no mundo que ainda é muito frequentado por homens. Quando eu quis, portanto, candidatar-me à faculdade, portanto, eu queria ir para Belas Artes e o meu pai não me deixou. Portanto, e disse-me não, portanto, podes escolher outra coisa qualquer, mas Belas Artes não. E perguntei, mas porquê? Porque Belas Artes isso é para homens, porque a maior parte daqueles que vão para Belas Artes acabam a dormir debaixo de uma ponte, portanto, não vais. E mesmo implorando, portanto, durante algum tempo, o que é certo é que ele não me deixou ir. E não me deixou, e eu no dia em que cheguei ao gabinete de ingresso, portanto, para fazer a minha candidatura, olhei para a lista, portanto, de cursos e pensei, não há nenhum que me interesse,
portanto eu vou para a economia. E portanto pensar, porque é que foste para a economia? Porque era um curso onde eu via só homens. E portanto, porque era o economista tal, portanto, e eu não ouvia falar no feminino, não é? Portanto, não ouvia nunca falar no feminino. Então pensei, economia deve ser um bom curso. E foi, efetivamente, foi um bom curso, portanto, eu fiz economia, portanto, fiz económico-sociais, portanto, comecei economia e depois acabei em gestão, portanto, a minha licenciatura, porque sou menos macro, portanto, e já vão perceber porquê, porque gosto mais de me relacionar com as pessoas, com aquilo que é mais observável, digamos assim, portanto, aos nossos olhos, e não tão estimável, né? Portanto, na macro nós estimamos muito mais e na micro conseguimos observar muito mais. E daí que, pronto, tivesse terminado o curso na gestão. Qual é que era a universidade? Qual é que foi a universidade, Fernanda? Desculpa lá. Portanto, eu estive no Porto, No Porto. e depois vim, aí fui convidada para integrar uma equipa logo de seguida de desenvolvimento rural, porque estávamos a implementar em Portugal o programa Líder 1, portanto, com fundos comunitários para o desenvolvimento de territórios, portanto, com algumas dificuldades de captação de recursos de todas as ordens, portanto, desde os recursos financeiros até aos próprios recursos humanos. E foi um dos aspectos que me interessou, eram pessoas, portanto, e era o desenvolvimento de qualquer coisa, era ver crescer qualquer coisa. E isso aproximava-se com a arte, era ver, portanto, surgir qualquer coisa. Eu disse, ok, vou assumir o desafio, e fui para uma terra que não conhecia, portanto, que se chama Sabrosa, portanto, e que fica no distrito de Vila Real, Trás-os-Montes, portanto, onde estive 4 anos. Ao fim de 4 anos comecei a sentir que algo estava a falhar, portanto, eu precisava de mais, portanto, eu já conhecia aqueles territórios muitíssimo bem, porque saía todos os dias, portanto, para o terreno, eu já conhecia as suas dificuldades, eu já conhecia, portanto, as pessoas, mas não conhecia uma coisa, a forma de intervir e a forma de os melhorar. Então, algo estava a faltar, portanto, ia faltava em mim. E foi aí que procurei a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e lá encontrei um mestrado que era, portanto, técnicas, agora, portanto, o nome presente, técnicas para o desenvolvimento económico. E disse, não, é este que vou fazer. Portanto, comecei o mestrado e passado alguns dias, alguns tempos, houve um professor que me convidou para dar uma aula, portanto, falando na aplicação dos fundos comunitários nesses territórios, portanto, naquela altura dizia-se deprimidos, portanto, em que tudo faltava, pediu-me para dar uma aula. Eu disse, não, professor, nem pensa, eu nunca dei uma aula na minha vida, portanto, não faço a mínima ideia, portanto, como é que se possa estruturar uma aula. Não faz mal, eu estou aqui, portanto eu apoio. Bem, passado 2 semanas eu estava a dar uma aula ao doutoramento, portanto, de desenvolvimento económico e territorial para, portanto, um conjunto de alunos sobre uma temática, por acaso, muito engraçada, que nós pensamos que toda a gente, tanto as políticas fazem-se e alguém as operacionaliza, mas não se pensa a forma como é que elas se operacionalizam, não é? Uma vez mais, o ver crescer, o ver, portanto, parece que estamos a moldar qualquer coisa, estamos a moldar a política àquele território. Como é que isso se faz, não é? Porque depois cada território tinha particularidades muito diferentes, portanto, necessidades diferentes, distanciavam, portanto, tinham uma distância, por exemplo, de 7 concelhos muito disparo uns dos outros, e portanto tudo isto eram fatores a ter em conta, portanto, e a podermos construir qualquer coisa. Aí, portanto, surgiu o convite para ficar na universidade, e eu pensei, por que não? Esta coisa da investigação até é engraçado, porque nos vemos, portanto, apesar de ser no âmbito das ciências sociais, não vou trabalhar com tubos de ensaio,
que seria muito mais estimulante, provavelmente, mas vou trabalhar com algo que me irá dar prazer, porque irei trabalhar com a implementação de projetos, com a forma como esses projetos podem ser implementados, com a definição das políticas, como é que elas surgem, como é que elas podem estar e ser colocadas ao serviço, portanto, daqueles para as quais foram criadas. Portanto, isso foi um desafio. E foi um desafio grande, portanto, acabei por fazer doutoramento numa área que estava longe, portanto, da minha mente, porque eu estava completamente direcionada para o desenvolvimento territorial e dos territórios, portanto, e de repente vejo-me, portanto, a fazer doutoramento em gestão, portanto, na mesma, mas com aplicação ao setor da saúde. E uma vez mais um desafio, portanto, nessa altura estudava estas questões, um colega que toda a gente conhece, o professor Pedro Pita Barros, no âmbito da economia, e eu disse, então só estudar economia, porque é que eu não hei de estudar a gestão? E, portanto, ele estava a estudar a economia e eu a gestão, portanto, nessa época. Fui a primeira, tive a sorte, e aí agora sim, portanto, porque eu penso que sermos investigadores, portanto, no feminino, tive a sorte de ter muito apoio familiar para poder, portanto, desenvolver, portanto, toda a minha investigação, principalmente numa área que era muito vedada, portanto, e muito vedada a todo o exterior, não só às mulheres, mas também aos homens, portanto, era um meio muito fechado, portanto, e onde muito pouca gente poderia entrar. E tive a sorte, portanto, de me cruzar com algumas pessoas que me foram abrindo portas e que me foram, portanto, também estimulando elas próprias para fazer investigação. Não tanto aí na operacionalização dos processos, porque esses são técnicos, são do aspecto médico, portanto, do ato médico, mas muito mais na otimização, portanto, desses mesmos processos. Portanto, lembro-me perfeitamente que a primeira vez que montámos um projeto foi controlar tempos num bloco operatório, portanto, era mesmo na ótica da logística, portanto, da otimização. Mas víamos crescer, víamos implementar os projetos como, sei lá, como centrais de compras, como avaliações, portanto, de vários modelos jurídicos, portanto, que hoje temos, portanto, a funcionar no nosso território. Isto foi correndo, fui continuando, portanto, nesta área, até que um dia, portanto, alguém me desafia para vir para a Universidade de Lisboa, neste caso para o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, portanto, a Universidade de Lisboa, para o ISCS, para montar a área portanto, da administração da saúde. Eu disse, por que não? Portanto, vamos, é um desafio, portanto, não está fora daquilo que eu saiba fazer, mas há todo um processo, portanto, que é administrativo, que nós, investigadores, normalmente não ligamos muito, portanto, é essa dimensão. Aprendi muito, porque ainda por cima começámos pelo topo, começámos ao contrário, começámos por montar um doutoramento. Somos das poucas universidades que temos neste momento a fileira completa, portanto, temos o doutoramento, mestrado, portanto, pós-graduação. Este ano houve outro desafio, mais próximo, se calhar, daquilo que é a minha pessoa, que foi montar uma pós-graduação em gestão de pessoas na saúde. Ou seja, alargar o espectro, portanto, uma vez mais, não vamos estudar doentes, não vamos estudar profissionais, vamos estudar as pessoas. O que é que elas querem, o que é que elas pretendem, portanto, do que necessitam para, portanto, no fundo, eu costumo brincar com os meus alunos para entrar doente, entrar numa máquina que as processa e saírem, portanto, esperemos curadas. Portanto, isto de uma forma leviana, portanto, em termos de explicação, portanto, muito, muito, muito simples.
estava no início deste processo e isto enquanto investigadora, portanto, depois que criei a linha de investigação, tanto para a administração da saúde, também não tínhamos, portanto, não havia uma linha específica que estudasse o setor, digamos assim, nas suas várias vertentes, mas sempre com muitas dificuldades, Carlos, sempre tentando tanto ultrapassar muitos muros, tanto sempre esperando que alguns deles fossem caindo para que nós pudéssemos passar para o outro lado. Tanto, foi quase assim como a queda do muro de Berlim, Exatamente. em determinadas alturas, porque para além de ser uma área completamente nova, ainda por cima era mulher, portanto, o que é que esta criaturinha sabe sobre este assunto, não é? Portanto, o que é que ela pode fazer nesta matéria? E eu penso que quando nos fazem estes desafios, nos tornam ainda mais fortes, portanto, eles pensam que não, neste caso, aqueles que não acreditam, portanto, que as mulheres têm uma dimensão, para já porque temos uma dimensão, eu costumo dizer às minhas colegas e aos meus colegas, e provavelmente a ti também já te disse, eu não quero ser igual aos homens, longe de mim, portanto, eu quero continuar a ser mulher, quero ter a mesma oportunidade, tanto que lhes dão a eles, que me deem a mim, tanto, porque eu queria ser piloto, e na altura em que eu nasci, tanto não havia mulheres piloto, tanto, tudo me foi vedado, não é? Todos os sonhos, no fundo, não é? Portanto, o mundo dos homens me era vedado, portanto, e nesta altura, portanto, estou num mundo, e como tu sabes, e bem, portanto, que ainda é muito masculino também, portanto, ainda é muito, e porquê? Porque pelo tal fator de disponibilidade para se dedicarem, portanto, com mais tempo, portanto, ao estudo, portanto, à investigação, e porque a investigação é vista ainda também como um contributo, e porque nasceu provavelmente, portanto, no seio dos homens, apesar de terem existido mulheres, portanto, logo desde do início, portanto, felizmente, não é? Portanto, dos processos controlados de investigação, mas ainda é um mundo muito, muito masculino, portanto. E sendo um mundo muito masculino, portanto, estranhei que houve um dia que estava a dar uma aula e o telefone, estava a ver o telefone a tocar permanentemente, e quando acabei a aula devolvi a chamada, portanto, à pessoa, ao número que me tinha ligado. E alguém do outro lado me pergunta, sou fulano tal, gostaria de saber se estaria interessada, portanto, em vir fazer parte de uma equipa de gestão, portanto, do maior instituto português, tanto ao nível da educação em Portugal. E fiquei gaga, não estava à espera de todo, até porque o meu hobby, tanto que é a pintura, tanto continuo a gostar de fazer uns rabiscos numas telas, tanto a expressar os meus sentimentos de felicidade. São um bocadinho mais do que rabiscos, são umas boas peças. Mas expressam os meus vários momentos, não é? Portanto, já tiveste a oportunidade de ver alguns desses momentos. E eu penso que foram expostos no ISCSP também, o ISCSP chegou a expor. Tiveste uma exposição no ISCSP. Fiz uma pequenina exposição, mas eles são uma fuga, digamos assim, não é? E comecei a pensar, vou hipotecar tudo, mas vou saber o que é, vou saber qual é o desafio. Portanto, afinal de contas, estou sempre no contraditório, estou sempre a dizer que as mulheres não conseguem chegar a cargos de chefia de topo, portanto, e agora estou aqui com dúvidas, portanto, afinal, portanto, isto não faz sentido, não é? Portanto, e felizmente tenho um marido que me disse, não sei o que é que estás à espera, portanto, para aceitar. Eu disse, tenho medo porque eu não sei quanto são 9 mil milhões de euros.
Portanto, e este é o orçamento que eu vou ter que gerir, portanto, e não sei. Aliás, na altura disse isso até a um dos ministros, portanto, olha, não faço a mínima ideia, portanto, eu vou aceitar porque a minha inconsciência é tanta que não faço a mínima ideia de quanto sejam 9 mil milhões de euros. Mas se é para aquilo que me está a propor, portanto, para melhorar o sistema de ensino e para, portanto, financiarmos tudo aquilo que vai valorizar, portanto, o ensino em Portugal, porque é um instituto que gera, tanto desde o pré-escolar, tanto à ciência, tanto tudo, toda a área, portanto, inclusivamente o desporto, portanto, uma parte do desporto, as pousadas da juventude, portanto, tudo isso está relacionado com o instituto, ou, aliás, o instituto financia, não é? E pensei, por que não? Portanto, pronto. Porque não, os primeiros dias não foram fáceis, porque entrei num mundo que tinha sido gerido por homens, lá está, portanto, os meus colegas de conselho, 2 homens, e pensei, portanto, mais uma vez, portanto, não vai ser fácil. Foi fácil porque, tanto penso que houve ali uma compreensão muito grande, de parte a parte. Claro que um deles me disse logo: tens jeito para os recursos humanos, é melhor ficares com essa parte. Portanto, quando não queremos uma parte, dizemos aos outros que eles são, portanto, aptos nessa matéria. E foi assim, foi assim, Carlos, que neste momento, portanto, estou em acumulação, portanto, estou a gerir a área, portanto, de toda a área de formação do ISCSP de GRH, portanto, onde nos conhecemos, portanto, de gestão de recursos humanos, neste momento já com um peso grande, portanto, com um doutoramento, um mestrado, portanto, uma licenciatura diurna, uma noturna e com umas 4 ou 5 pós-graduações já. E, simultaneamente, portanto, num lugar de chefia da administração pública, portanto, onde portanto, a responsabilidade é muitíssimo grande, porque é por nós que passa, portanto, todo o sistema de financiamento, e onde não pode faltar nada, principalmente, portanto, nesse aspecto foi um desafio ainda maior, porque apanhámos a pandemia, não é? Portanto, fui para o Instituto, para o IGF, portanto, em plena pandemia, portanto, no dia Prova de fogo. foi mesmo uma prova de fogo. Estamos a trabalhar sempre no presencial, portanto, isto só para te dizer, portanto, nunca nunca estive somente em teletrabalho, portanto, estamos a trabalhar ali no presencial, apesar dos nossos colaboradores estarem, portanto, maioritariamente, portanto, praticamente todos em teletrabalho. Que é um desafio ainda maior, não é? Portanto, controlar à distância, portanto, verificar à distância, ajudar à distância, portanto, não é a mesma coisa. Nós sabemos que o trabalho se desenvolve, portanto, de uma forma muito mais harmoniosa quando estamos próximos, não é? Portanto, é completamente diferente. As relações humanas ainda nos fazem muita falta, portanto, em todas as dimensões. Portanto, eu posso ser, portanto, um caso de exceção, digamos assim, portanto, nestes 64% de homens, portanto, a liderar, e 40 e qualquer coisa por cento de mulheres, portanto, que não chegam lá, portanto, porque nunca lhes deram uma oportunidade, não é por serem mais ou menos competentes, é uma questão de oportunidade, é uma questão de as deixarem valorizar-se e para a seguir, portanto, as porem à prova, portanto, se conseguem ou não desempenhar as funções. Há muito a fazer ainda nesta área, muito, muito mesmo. Há todo um conjunto de variáveis culturais, essencialmente. Nós continuamos a educar os nossos filhos, não faças isso, porque isso é para uma brincadeira de meninas, não é? Portanto, ou não vais para esse curso porque é de rapazes. Hoje por acaso, vinha para casa e vinha a pensar
quantas meninas haverá no curso da aeroespacial? Portanto, uma coisa que me passou... Já há bastantes. Já há Da aeronáutica na Lusófona já há bastantes. Já há E foram bastante. das melhores notas em matemática. Lá está, portanto, e isso... Curiosamente, né, porque eu tenho as cadeiras de matemática 1 e matemática 2, a gestão aeronáutica, e realmente tive dos melhores alunos foram, os rapazes também eram fantásticos, eram ambos fantásticos, não havia diferença, mas tive das melhores alunas, então houve uma aluna que os testes faziam sempre, não cometia um único erro em todos os testes que fez. Deixou foi uma questão para fazer num teste, mas de resto não cometia um único erro. Perfeito. Esses irão com certeza... Quebra o mito, que as meninas não dão para matemática e os rapazes. Mas é um mito que não se entende, porque nós mulheres dizem, não é, que somos muito mais curiosas que os homens. Ora, a investigação parte da curiosidade, portanto, se calhar, tanto, é mesmo um mito, não é? Mas portanto, há cursos que, tanto, sei lá, a engenharia mecânica continuam a ser ainda muito dominados por homens, não é? Portanto, por meninos e não tanto por meninas. Agora, há uma coisa que é visível já nas nossas faculdades, portanto, felizmente, é que as mulheres começam a ser, portanto, cada vez a ocupar uma maior percentagem. GRH é principalmente feminino, não? O curso GRH neste momento é principalmente feminino ainda. GRH Já está 50-50. tem uma característica muito engraçada, porque no primeiro ciclo, portanto, ou seja, na licenciatura, são maioritariamente meninas, mas à medida que sobes no grau, lá está, não é? As meninas, portanto, deixam de ser em maioria. Ou Pois. seja, no mestrado já há quase que ali uma equidade, portanto, entre homens e mulheres, e depois no doutoramento, maioritariamente, portanto, são homens. Tendencialmente cargos de chefia, não é? Pois. Lá estamos novamente, portanto, para a tendência, portanto, masculina, portanto, para os altos cargos. Por isso mesmo, por uma questão cultural, por uma questão tanto de princípio de pouco tempo, não é? De falta de tempo de valorização, porque elas não chegam lá porque não têm tempo para se valorizar, e portanto penso que por uma questão de relação trabalho-família. E essa questão da relação trabalho-família é algo que vamos ter que trabalhar e que todas as organizações vão ter que ter em mente. Se todos nós, enquanto organizações, pensarmos nessa relação, portanto, na relação trabalho-família, e valorizarmos, portanto, da mesma forma o trabalho dos homens que valorizamos, portanto, o das mulheres, portanto, no mesmo patamar, portanto, penso que daremos um grande contributo para que se venha a esbater, digamos, pelo menos a esbater, portanto, esta diferença tão nítida, não é? Que ainda é tão nítida, portanto, nas nossas profissões. Mas, como vês, portanto, eu sou uma felizarda, porque eu costumo dizer, sou muito feliz porque faço o que amo, o que gosto, não é mesmo? E ainda me pagam, portanto, não será. Não lhes digas, isto não devia estar a dizer em vídeo público. Não pagam aquilo que deviam pagar, mas Exatamente. Mas pagam. E portanto penso que serei se calhar uma exceção, portanto, neste ambiente, portanto, que temos. Esta é assim um bocadinho da minha história de vida, portanto, em termos de trabalho. Não sei o que me espera no futuro, portanto... Mais coisas boas. Certamente que sim. Provavelmente outros desafios, portanto, e por que não abraçá-los, portanto. Exatamente. E desde que seja em prol, portanto, do bem comum, portanto, esse é sempre o meu lema, portanto, eu vou fazer se for em prol, portanto, do bem, não é? Portanto, e principalmente se for em prol do bem comum, portanto, de mais do que um. E, portanto, se isso acontecer, portanto, se o desafio surgir nesses moldes, portanto, por que não?
por que não abraçá-lo? E deixar uma mensagem para as meninas, portanto, que estão agora a começar a sua formação ou a pensar numa formação. Há sempre uma forma de nós chegarmos onde queremos. Eu criei para Belas Artes, eu continuo a fazer arte todos os dias. Posso não pintar todos os dias, mas todos os dias eu falo com pessoas, eu mudo rotinas, eu otimizo processos e eu costumo dizer que a gestão tem esse bocadinho de arte, portanto, essa capacidade, não é? De modificar, de alterar, de melhorar. E, portanto, é preciso olharmos para as coisas nessa perspectiva. Portanto, do mais bonito, do melhor, do mais belo, portanto, e nesse sentido eu continuo a fazer, tanto aquilo que queria desde o início. Questão da excelência. Um eidos de excelência. Ok. Eu vou dizer uma coisa, é que eu tive o prazer de estar num curso que sob a liderança da professora Fernanda Nogueira, que era Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e foi uma excelente liderança e foi uma excelente experiência trabalhar contigo, Fernanda. Foi, E eu foi contigo, mesmo muito Carlos. bom. E eu contigo, É uma Carlos. excelente líder. E é um orgulho agora ter-te desse lado como colega. É um orgulho muito grande. Eu costumo dizer isso a todos os meus alunos, tanto que nós crescemos muito quando olhamos para vocês e vos vemos, tanto desse lado, tanto já com um saber muito superior ao nosso e com uma capacidade de desenvolvimento muito, muito superior, como tu tens. E portanto aproveita porque é aí que crescemos, não é? É aí que vamos crescendo diariamente. Foi uma excelente experiência trabalhar contigo, Fernanda, e excelente, és uma excelente amiga, e muito obrigado por teres partilhado essa experiência fantástica, esse fantástico e riquíssimo percurso de vida. Fiquei a conhecer novos pormenores, inclusive é como é que chegaste à parte da saúde. Não, foi riquíssimo, é riquíssimo. É mesmo daqueles percursos de vida que vale a pena serem partilhados e serem partilhados online também, neste caso. O máximo E, de pessoas possível. e para ti ainda mais, porque sabes que tenho um carinho muito grande por ti e por outros colegas, mas especialmente por aqueles que demonstravam realmente um nível superior àquilo que era a média e que nos davam luta, não é? Portanto, nos davam luta na discussão, portanto, das equações, das variáveis, portanto, a inserir ou não inserir, portanto, tudo isso, portanto, me deu um prazer muito grande. Foi muito bom trabalhar contigo, Carlos, e desejo-te as maiores felicidades do mundo. E a ti também, e vamos continuando a Vamos continuar. a manter a ligação e havemos falar muitas vezes mais. Eu vou encerrar a sessão, não sei se queres dizer mais alguma coisa, é sempre... Apenas uma gratidão muito grande para todos aqueles Igualmente, que vão eu é que construindo o agradeço, meu eu é que percurso. agradeço, foi uma participação fantástica. Eu vou depois partilhar no YouTube, portanto esta gravação vai ser agora convertida em vídeo e vou partilhar no YouTube e depois eu também te envio, daqui a bocadinho já vais receber o vídeo. Até já. Obrigada. Deus, grande abraço.